Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 1 a 4. Prefácio e saudação. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ver a introdução da carta aqui, dos versículos 1 a 4. Começa dizendo, prefácio e saudações. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Corinto e Atenas eram as cidades quando Paulo se refere a Acaia. Atualmente é a Grécia moderna. Um detalhe bem interessante nesse início de carta, Paulo esteve presente em Corinto quando iniciou um processo de evangelização naquela cidade. Depois, passado algum tempo, escreveu a primeira carta aos Coríntios, quando estava em Éfeso, que estudamos anteriormente. Ou seja, os irmãos de Corinto já conheciam Paulo e já sabiam que ele era apóstolo de Jesus. Então, por que ele fez questão de reforçar essa informação no início da carta? Isso aconteceu por dois motivos. O primeiro é para reforçar e fortalecer o seu ministério como apóstolo de Jesus, pois esta era a sua glória. Segundo, porque a carta era um documento e ficaria para as gerações futuras. Talvez as pessoas que receberiam a mensagem, mas não conheceriam Paulo, como os irmãos de Corinto. Em 2 Coríntios, Paulo estava na Macedônia. Quando nós ouvemos na Bíblia falando de Macedônia, nós sempre fazemos uma referência a Filipe ou Tessalônica, que eram as cidades mais importantes daquela região naquela época. É importante a gente ter esses pequenos detalhes geográficos só para que a gente se situe no tempo e na época. Mas não é isso que importa, a localização geográfica, e sim a mensagem que ele vai trazer. Versículo 2. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, lembrando que esta é uma carta. Paulo, no momento que escreveu essa carta, estava na Macedônia, e não temos a sua localização exata. Mas baseado nas datas previstas das cartas escritas por Paulo, existe uma probabilidade de Paulo estar em Filipos, pois a carta aos Tessalonicenses está datada aproximadamente de 50 a 52 depois de Cristo. Já a carta aos Coríntios está datada aproximadamente 55 depois de Cristo. E a carta aos Filipenses aproximadamente 61 depois de Cristo. Isso tudo é apenas um palpite meu, tá? Sem fundamento em estudos arqueológicos, não é o nosso objetivo. A passagem de Paulo por Corinto está descrita em Atos 18. Na verdade, esse detalhe não é o mais importante para nós. É apenas uma observação interessante sobre parte da história do estudo bíblico. São pequenos detalhes que na maioria das vezes passam desapercebidos, pois estudamos superficialmente as Escrituras Sagradas. Eu quis trazer aqui esse pequeno
emaranhado de informações para nós refletirmos um pouco sobre a complexidade logística daquela época, tanto para o deslocamento físico quanto para as informações. Na maioria das vezes, quando estudamos a Bíblia, não temos a noção de todo o tempo e a dificuldade que enfrentaram seus personagens. A grandeza da obra missionária desses guerreiros do Evangelho é muito maior e muito mais desafiadora do que sequer podemos imaginar. Até mesmo quando pensamos e tentamos compreender de forma tão abrangente as suas cartas e o Evangelho de Jesus, isso já nos causa desconforto, confusão e exaustão. Continuando aqui, ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Mas o que é ação de graças? Você sabe definir o que significa ação de graças? Ação de graças na Bíblia é um ato voluntário de render louvor e gratidão a Deus em resposta ao seu amor, caráter e intervenções na vida humana. Mais que um agradecimento isolado, representa um estilo de vida de reconhecimento da soberania divina, frequentemente associado a ofertas, orações e celebrações por bênçãos recebidas, como colheitas e provisão. Não se trata de uma troca, meus irmãos. É um reconhecimento por algo recebido de graça. Não é apenas sobre agradecer em tempos bons, mas também na dificuldade. Reconhecer que Deus é a origem de todas as bênçãos e que somos dependentes dele. Bênção é invocar o favor, a proteção e a graça de Deus sobre alguém ou algo. Portanto, bênção é um ato de amor de Deus. Louvor e ação de graças são inseparáveis, muitas vezes oferecidos com orações, cantos e instrumentos. A ação de graça foca no que Deus fez, já o louvor foca no que Deus é. No Antigo Testamento, era uma oferta específica, como por exemplo lá em Levítico, que tem todas as regras para as pessoas poderem cultuar a Deus, levar os seus sacrifícios ao templo, enfim, que eu não vou discorrer aqui porque não é o objetivo do nosso estudo. Mas hoje, essa oferta ela é expressa por uma vida em obediência. Jesus, na multiplicação dos pães, antes de alimentar a multidão, tomou os pães e deu graças. Assim como quando ressuscitou Lázaro. Antes de ressuscitá-lo, Jesus deu graças. Eu vou trazer uma passagem aqui, lá em João 6,11, que diz assim, Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Então é uma passagem bem conhecida, é só uma referência bíblica para a gente vir amarrando e entendendo todo o contexto que engloba o estudo e o ensino da palavra de Deus. No versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, meus irmãos, é o oposto de maldito. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Às vezes o entendimento do jogo de palavras utilizado por Paulo e também pelo tradutor dessa versão da Bíblia, a qual nós estamos usando como referência, fica difícil o entendimento. E é por isso que a gente vem fazendo esse estudo, versículo a versículo, buscando cada palavra, trazendo alguns significados para que a compreensão seja a mais simples e direta possível.
Meus irmãos, aqui eu quero chamar a atenção de vocês à expressão qualquer angústia. As palavras de Paulo aqui são claras, diretas e objetivas. Ele disse qualquer angústia. Ele não disse algumas angústias, um tipo específico de angústia. Não. Qualquer significa que todas as angústias. Isso significa que a resposta para todos os nossos problemas vem de Deus. Muitas vezes nós não queremos a resposta que Ele nos fornece. Isso não quer dizer que ficamos sem resposta, apenas que rejeitamos a resposta de Deus. Essa atitude mostra rebeldia a Deus e aos seus mandamentos. Não confundam quando os líderes religiosos falam de rebeldia contra as autoridades constituídas. Nós devemos ser obedientes a Deus. Se os líderes estão de acordo com os mandamentos, com a palavra de Deus, nós obedecemos os líderes. Se não, cada um que decida por si só. Lembrando que não tem como servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Lembram-se que Deus é amor, mas também é justiça? Em nenhuma situação, Deus muda o seu caráter. Deus, ele é amor, mas Deus é justiça. Essas duas atribuições não caminham separadamente. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Quando oramos o Pai Nosso e proclamamos, seja feita a vossa vontade, isso não é apenas uma declaração vaga, é a expressão real da soberania de Deus. Vejam, meus irmãos, nós dizemos a vossa vontade e não a minha vontade. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes não concordamos com os rumos que toma o mundo ou mesmo a nossa própria vida. Mas na Bíblia não está escrito que nós precisamos entender e concordar com Deus. Está escrito que precisamos crer. Eu vou trazer uma referência aqui lá em Isaías 55, versículo 9, que diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Mas crer em Deus vai além do nosso entendimento. Crer é acreditar e entregar a nossa vida em suas mãos. Mas não se preocupem, meus irmãos, sempre lembrem, Deus é amor e Deus é justiça. Eu quis trazer aqui no finalzinho desse trecho de estudo mais um pedaço daquela referência que eu trouxe de Isaías 55, 9, para que a gente tenha um verdadeiro entendimento da palavra de Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus e qual é a grandeza de Deus diante de nós. Isaías 55, dos versículos 6 a 9. Isaías diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui claramente o profeta nos ensina que Deus, na sua infinita e imensa grandeza, ele tem uma visão de mundo, com certeza, muito maior e muito além da nossa visão pequena, limitada, restrita, humana e egoísta das nossas próprias vidas. Nós precisamos crer em Deus, entregar a nossa vida neles e viver debaixo da soberania desse Deus piedoso, amoroso, bondoso, porém justo.
que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.